Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar de Libertadores, segunda rodada tem o seu fim. Vamos falar também de Copa Sul-Americana, equipes brasileiras envolvidas e o drama de Jonathan Calleri. Drama de Jonathan Calleri. O cara simplesmente não consegue mais fazer gols. Jonathan Calleri não consegue mais mirar algo que não seja a trave. Olha, aquela Libertadores do ano passado marcou o Calleri. Ele fez o gol contra o Botafogo, mas na disputa de pênalti botou a bola na trave. Desde então, Calleri vive uma maldição. E agora não toca no Calleri. Toca no Ferreirinha. Olha, o São Paulo deu muito mole, muito mole. A torcida do São Paulo já está sem paciência. Venceu o Tajeres por 1-0 lá na Argentina e tropeçou dentro de casa diante do Alianza Lima. E poderia ter perdido, hein? E o Fluminense? O Fluminense lavou a alma com uma boa goleada no Maracanã. Efeito Renato Gaúcho? A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Quero agradecer a você que está ligadinho aqui no Dois Toques, a casa do futebol, principalmente você hoje, torcedor do Tricolor, até o do PC, né? Até o do PC, porque o Fortaleza vinha fazendo um bom jogo, segurando a onda, depois de tomar uma goleada para o Racing dentro de casa, só não podia perder para o Colo-Colo no Chile. E olha, aconteceu um monte de coisa, infelizmente, né? Invasão de campo, torcedores chilenos mortos, e aí o jogo foi cancelado. O jogo não foi nem suspenso, essa partida não será retomada. O jogo foi cancelado devido a essas situações lamentáveis, e o Fortaleza leva um ponto do Chile para casa. Não tá ruim não, mas para quem perdeu por 3-0 no primeiro jogo, o ideal era que o Fortaleza buscasse uma vitória diante do gigante sul-americano Colo-Colo. Não foi o que aconteceu. Mas se para o tricolor do PC as coisas não estão dando muito certo na Libertadores, pelo menos para o tricolor carioca na Sul-Americana, o negócio vai bem, muito bem, obrigado. Desde a saída de Mano Menezes, a estreia do Fluminense na Sul-Americana com o Marcão foi uma vitória improvável até, contra o Once Caldas lá em Manizales por 1-0, gol do Germancano. Chegou o Renato Gaúcho, o Fluminense venceu por 2-1 o Bragantino no Campeonato Brasileiro e lavou a alma da sua torcida com 5-0 diante, tudo bem, do fraquíssimo San José. Mas o Botafogo também jogou contra o Carabobo e não fez 5-0. O Vasco da Gama jogou contra o fraquíssimo Puerto Cabello e também não fez 5-0. Então, assim, bom para o Fluminense, bom para a torcida do Fluminense e para as pretensões do tricolor carioca na Sul-Americana. Ao que tudo indica, vai passar em primeiro e, assim, com sobras. Efeito Renato Gaúcho? Sim, não tem nem muito mistério, né? Normalmente, a gente fala aqui no Dois Toques, né? E é muito comum dizer isso. É o efeito do novo treinador. Então é uma coisa meio tipo uma endorfina, né, cara? Você, ganha aquilo, vambora, depois o corpo volta ao normal, né? E aí a gente vai entender o que é o Fluminense do Renato Gaúcho. É claro que 2 confrontos, um contra o San José, que é uma equipe abaixo da crítica, e o outro contra o Red Bull Bragantino, que é uma equipe que vem mal, né? Mas o Fluminense venceu uma partida de Campeonato Brasileiro. 2 jogos, 2 vitórias, com o Renato Portaluppi. Ou Renato Gaúcho. E dá para dizer que o efeito Portaluppi está sendo muito positivo para o Fluminense. O Fluminense precisava se libertar das amarras do estilo Mano Menezes, né? Que não ia levar o Fluminense a lugar nenhum. Eu não sei para onde o Renato Gaúcho vai levar o Fluminense, mas pelo menos a gente vê aí um Fluminense mais ofensivo, um Fluminense mais agressivo, até jogadores que nem vinham jogando aparecendo. Caso do Everaldo, tá? Então, que bom que o Fluminense está reencontrando o seu caminho. Quem está se perdendo um pouquinho do seu caminho é o São Paulo. O tricolor paulista não tem jeito, sente muita falta das cabeças pensantes, né? Principalmente Lucas Moura. Sem o Lucas, parece que é só metade do São Paulo que está em campo.
e a metade boa tem prazo de validade. Ontem se desenhava um resultado tranquilo, não vou nem dizer uma goleada, né, mas um resultado tranquilo, um 2-0. Ferreirinha fez 2 gols em menos de 5 minutos. Tudo resolvido. A parada já estava resolvida. E aí entrou a face obscura do São Paulo nessa temporada. Uma equipe que defensivamente dá muito mole, uma equipe que psicologicamente quando toma um gol não consegue segurar e uma equipe que tem dificuldades de vencer. O São Paulo hoje é uma equipe que tem muita dificuldade de sair com resultado positivo. E Jonathan Calleri vivendo o inferno astral. Jonathan Calleri vivendo o inferno astral. Contra o Sport na estreia do Campeonato Brasileiro. Isolou o pênalti. Ontem, bola na trave, não está fazendo gol, foi barrado em algumas partidas, não tem começado como titular. Contra o Atlético Mineiro começou na reserva. E sem o Lucas Moura, esse time é um time pela metade. Agora, empatar com a Alianza Lima em casa, sorte que o São Paulo venceu o primeiro jogo lá na Argentina contra o Tajeres, e aí, de certa forma, tem um lastro para tropeçar. É como se o São Paulo vencesse o Aliança e empatasse com o Tajeres. Ok, 4 pontos, o líder é o Libertad, que venceu os 2 jogos, mas tem que abrir o olho, São Paulo, tem que abrir o olho. Não dá para perder esses pontos dentro de casa, ainda mais contra o Alianza Lima, que perdeu em casa para o Libertad. Então vinha se desenhando aí o Alianza como a equipe mais fraca do grupo. Aí o São Paulo foi lá e ressuscitou a equipe peruana, que poderia até ter virado esse jogo, tá? Enfim, inferno astral para o Calleri e para a torcida do São Paulo, que vai ter agora uma oportunidade no Campeonato Brasileiro, dentro de casa, de conquistar uma vitória. Porque na 4ª rodada vai para o Newton Santos pegar o Botafogo. E aí o Botafogo não traz boas memórias para o torcedor são paulino. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta para falar de outro drama, o drama dos argentinos na Libertadores. Um beijo grande e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.